Então vamos lá, pessoal. Estávamos falando na aula passada sobre os erros inatos do metabolismo. Lembra lá o que são erros? São condições sindrômicas, são normalmente autossômicas, são recessivas, então é raro na população. E elas são chamadas erros inatos do metabolismo por, de fato, influenciarem diretamente na absorção de energia e na produção enzimática que executa uma série de funções dentro do organismo. Muitas destes erros inatos do metabolismo são de influência nutricional importante. Por isso a gente valoriza estes erros. Se você entrar na literatura do tema, você vai ver que tem muitas doenças renais, hepáticas, de outras condições que estabelecem outras condições nos pacientes, mas que, logicamente, do ponto de vista nutricional, não há muito o que colaborar. Mas são pessoas que, de fato, dependem de medicamentos para que suas funções vegetativas normais aconteçam. Estas doenças que a gente valoriza mais, as mucopoliviscidoses, a fenilcetonúria que a gente falou na aula passada, eu ainda vou na próxima aula falar da glicogenose, outra doença importante. E ali a gente falou do hipotireoidismo congênito, falamos da deficiência de biotinidase, demos uma pequena repassada nos mais famosos erros inatos. Hoje eu vou dar uma atenção especial para a fibrose cística. Fibrose cística é um erro inato do metabolismo e é o mais prevalente na população branca. Ela praticamente só acomete população caucasiana, população branca. A incidência da fibrose cística é de 1 a cada 2.500 nascidos vivos brancos, caucasianos. Como nem toda a população brasileira é branca, não acontece com toda essa frequência não. A população negra e parda praticamente não tem a doença, o que faz com que no país ela seja uma doença muito mais rara também. O que é a fibrose cística? É uma doença que afeta a produção de muco dentro do nosso pulmão e do nosso pâncreas. Vamos lá, gente. É importante a produção de muco para a proteção das vias aéreas, é importantíssimo. É o muco que fluidifica as vias aéreas e ele também faz com que qualquer agressão aqui externa do ambiente fique presa no muco e não vá atingir as vias aéreas inferiores, brônquios, laringe, pulmão. Então, graças ao muco que produzimos, protegemos as vias aéreas. Mas também não é muito bom ter muita produção de muco. Uma coisa que eu já disse a vocês, acho que lá na saúde coletiva, nem me lembro quanto tempo faz. Ou talvez na avaliação, não lembro. O quanto é importante a gente manter as vias aéreas limpinhas, né, da criança para que a criança cresça bem. Quando a gente está gripado, quando está resfriado ou quando tem doenças alérgicas que são típicas de produção de muco, esse excesso de fluido no nariz, na traqueia, nos seios nasais, faz com que a gente impeça uma ótima oxigenação da cabeça. Criança que não oxigena bem não cresce. Isso é ruim para o adulto? Claro que é. O adulto que está sempre trancado, sempre entupido, também não dorme bem. Quem não dorme bem não repousa bem, não memoriza bem aquilo que aprendeu na faculdade de dia. Então, todos nós devemos manter as vias aéreas superiores sempre limpas, evitando o excessivo acúmulo de muco. O paciente portador dessa doença, ele tem um excesso de produção de muco. O muco, você sabe, é um glicolipídio. É uma constituição predominantemente glicídica, portanto, de carboidratos. Esse muco vai se acumulando e ele vai espessando dentro da parede pulmonar. E o muco favorece muito a infecção bacteriana. Outra coisa que eu já disse a vocês, de como é legal a gente fazer inalação nas crianças sem remédio, só com aquele sorinho lá, o sorinho de 0,9 de cloreto de sódio. Por quê? Simplesmente a gente fluidificar e expelir o muco para evitar que nesses glicolipídios se alojem bactérias e as bactérias se alimentam desses glicolipídios e ali elas fazem a festa. Uma das razões, então, que a gente sempre tem que assoar o nariz e manter as vias aéreas limpas é porque as bactérias não se acumulem ali e não se alimentem desse muco que a gente produz. O portador de fibrose cística, que você vai ver na literatura, mucoviscidose, o portador dessa doença é uma doença letal, sim. Todo mundo que tem a doença vai morrer da doença. Essa talvez seja a informação mais triste que a gente tem a dizer, mas a sobrevida dessa doença é péssima.
Nunca foi tão boa e é raros os pacientes que passam dos 30, 35 anos de vida. Então, antigamente, gente, há 20 anos atrás, as crianças não viviam 5 aninhos, não viviam 12 anos. Hoje a gente tem adultos com essa doença, mas ainda assim a sobrevida não é boa. Então, é uma doença letal? Sim, é uma doença que vai matar 100% dos seus portadores. E o que a gente faz no tratamento? A gente evita o espessamento excessivo desse muco, principalmente no pulmão e no pâncreas. Muito bem, no pulmão é fácil identificar. Quem tem muito muco acumulado no pulmão vai ter shield de peito, vai ter problemas respiratórios, vai ter como se fosse o tempo inteiro com infecção brônquica, o tempo inteiro com infecção pulmonar, com pneumonia. Mas e no pâncreas? No pâncreas as consequências são tão graves quanto no pulmão. Esse excessivo espessamento do muco dentro do pâncreas faz com que as células beta de Langerhans, as células pancreáticas, também não executem bem o seu trabalho. O que é que o pâncreas faz de importante para nós? Produz tanto as lipases para a digestão de gordura, como a amilase pancreática para a digestão de carboidratos. Esse processo digestivo e a produção enzimática e a produção hormonal do pâncreas fica bastante dificultada pela fibrose que o pâncreas vai passando à medida que esse espessamento do muco vai avançando. Por isso a doença se chama fibrose cística, por esse espessamento do pâncreas, dos canais renais, lá dos túbulos renais e também dos tubos pancreáticos do canal colédoco, que leva também o suco hepático, né, a bile produzida pelo fígado, para ser armazenada na vesícula biliar ou para ser injetada lá no intestino delgado, na região do duodeno. Então, o colédoco, esse tubo que transporta, também pode acontecer essa fibrose por excesso de produção de muco. Muito bem, se esses canais, então, de transporte das enzimas pancreáticas, eles ficam entupidos, eles ficam obstruídos com esse muco pegajoso, causando uma grande dificuldade na digestão de carboidrato e na digestão de lipídios, porque afinal de contas as enzimas que eu preciso não chegam lá no intestino. O meu pâncreas até tem capacidade de produzir, mas devido a esse espessamento do muco, essas enzimas não chegam lá no intestino onde elas devem executar suas funções. Talvez você tenha chegado até aqui e pensado, poxa, como é que eu nunca fiquei sabendo que isso existia? Veja que interessante, é uma doença rara, uma doença triste, degradante, mas é uma doença interessantíssima. Veja o quanto a má produção ou a excessiva produção de glicolipídios influencia em diversas situações diferentes do corpo. Tanto nesse espessamento de fluido de muco lá no pulmão, onde vai ser uma criança eternamente com doença respiratória, quanto na ação pancreática. Se você for pesquisar, é uma doença autossômica recessiva porque é um defeito no cromossomo 7 e ela causa um polimorfismo proteico e o que isso gera de fenótipo no indivíduo? Falha na capacidade do transporte de cloreto de sódio. Por isso, o muco espessa. Pela falha na capacidade de transporte de cloreto de sódio. É uma doença raríssima em meninas. Quando acontece? Quando um paciente é acometido, normalmente é garoto, normalmente é menino. À medida que fomos avançando no tratamento, a sobrevida do tratamento está cada vez melhor. Essa criança passa a infância inteira tomando anti-inflamatório, porque ela está sempre com o muco inflamado. Ela está sempre com esse excessivo espessamento do muco num processo inflamatório e o pior, podendo ter uma bactéria oportunista que acometa esse pulmão, gere uma pneumonia bacteriana e a criança ficar sob tratamentos antibióticos em longo prazo. Ela também é diagnosticada tanto no teste do pezinho, lá no furinho, lá uma gotinha de sangue nas primeiras horas de vida, mas o diagnóstico fecha também por análise, por exame do suor, pela acidez do suor. Também dá para saber que a criança metaboliza mal e gera defeito lá no túbulo renal, gerando então um suor e uma urina excessivamente acidificada e ardida, a gente chama de análise do suor. Você vai ver aí aonde que acontece a mutação do gene, porque que a doença acaba gerando essa não absorção do cloreto de sódio, então é um mau funcionamento do regulador de condutância de membrana.
Não transportando adequadamente os íons cloreto. Os dois grandes órgãos afetados, pulmão e pâncreas, bloqueando os canais pancreáticos e bloqueando as vias aéreas pelo excesso de muco. Então, gerando um líquido inflamado. Né? Esse líquido fica parado, esse muco fica parado dentro do pulmão e do pâncreas, gerando sempre inflamação. A criança pequena, que tipo de sintoma ela apresenta? Ela tem infecções respiratórias frequentes, ela tem um mau funcionamento de pâncreas desde pequenininho, então gera inclusive uma icterícia, um amarelão, né, que a gente ouve falar nas maternidades, então uma icterícia pré-natal. Como ela não digere bem gorduras, pela ausência da lipase pancreática funcionante, a gente vai ver gordura presente nas fezes, então a gente chama isso de fezes gordurosas, né, gordura fecal. Crianças mais velhas, adolescentes, vão ter sempre sinusites do tipo crônica, infecções respiratórias frequentes e problemas intestinais, porque o seu processo digestivo está muito prejudicado pela ausência das enzimas. Como é que trata? Dando enzimas digestivas para essa criança e para esse adolescente. Então, são crianças e adolescentes que sempre estão tomando enzimas digestivas, aquele típico Engov, que a gente toma quando abusa na alimentação ou na bebida. O Engov, que são lipases aí, tipicamente hepáticas e não pancreáticas, são parte típica do tratamento de fibrose cística. A administração de enzimas digestivas para ajudar o pâncreas, para ajudar aquele pâncreas ineficaz. A criança, às vezes, pode aparecer o quadro de diabetes, outra função pancreática dificultada por um pâncreas doente, sempre inflamado. Como é que se dá a dietoterapia? O objetivo dessa disciplina não é dietoterapia, mas essa é uma doença típica para se falar quando a gente fala de ciclo humano da infância. E, logicamente, que a dieta para essa criança ela vai ser baixa em carboidratos, porque eu não quero excessiva produção de muco, e estimulador da digestão de gorduras. Então, a gente vai ter que dar uma dieta hiperlipídica para essa criança? Vai. E daí vai dar enzima para ajudar. Eu não vou fechar per capita de calorias se eu não der gordura. Não vai acontecer. Eu preciso da gordura e proteína, porque eu não posso dar muito carboidrato para essa criança. Ah, mas ela não vai digerir bem gordura. Não, a gente vai dar enzima para ela também. Então, ela vai digerir bem gordura, porque externamente ela vai receber a enzima pronta, mesmo que o pâncreas dela não esteja funcionando. Para a qualidade de vida dessa criança, as consequências respiratórias e pulmonares são ainda piores do que de fato a do pâncreas. Hoje os centros de tratamento estão melhores, hoje esse adulto, né, essa criança chega à fase adulta, constitui família, leva uma vida praticamente normal com algumas questões respiratórias para tratar a vida inteira. O que tem que cuidar? A imunidade, porque esse indivíduo está sempre propenso a desenvolver infecções bacterianas das mais diversas ordens, então existe uma colonização brônquica, você vê aí lá no slide 17, as típicas bactérias que colonizam o pulmão, que basicamente são Klebsiella, Proteus, Staphylococcus aureus, pseudomonas, inclusive bactérias ultra resistentes a antibióticos. Então essas são condições graves e exacerbadas na criança, então tem que cuidar. Criança que não come bem carboidrato, tem risco de apresentar desnutrição? Sem dúvida tem. A maior parte das crianças acometidas por essa doença tem desnutrição e tem o crescimento diminuído. Então, são crianças baixinhas para a idade, são crianças com déficit de estatura e de peso. Então, normalmente são crianças com desnutrição instalada assim. E daí o acompanhamento nutricional, gerando um cardápio mais hiperlipídico e hiperproteico e bem menos, né, hiperglicídico, bem mais hipoglicídico, consegue contornar essa situação da desnutrição. Mas se não cuidado por nutricionista, essa criança vai se apresentar desnutrida sim, porque o corpo dela faz um baita esforço para viver. Então são as complicações pulmonares, quando não tratadas, que acabam gerando sucessivos internamentos, sucessivos problemas, né, na vida da criança. E essa criança vai tomar medicamento para sempre, né, anti-inflamatórios, enzimas digestivas, especialmente as enzimas pancreáticas. Lá no último slide você vai ver um videozinho explicando os canais de íon cloreto, né, quando não consegue haver absorção do íon cloreto, para que você consiga entender melhor a fisiopatologia da doença. E, logicamente, eu vou mandar um artigo para a gente responder umas perguntinhas sobre a questão da dietoterapia.